Olá a todos e todas, esse é o curso de psicodiagnóstico e nessa aula a gente vai tratar sobre psicodiagnóstico compreensivo, que é um modelo psicodiagnóstico alternativo ao psicodiagnóstico tradicional, que tem por definição uma leitura objetiva do diagnóstico clínico, colocando o diagnóstico clínico em padrões, uma nosografia mais objetiva, e uma devolutiva do diagnóstico só no momento posterior à sua conclusão. E a gente vai falar quais são as vantagens e qual é o poder do psicodiagnóstico compreensivo, interventivo e qual é a sua função dentro do tratamento. O psicodiagnóstico compreensivo, primeiro, delimitar com o conceito de psicodiagnóstico, que consiste de uma forma de avaliação psicológica subordinado ao pensamento clínico. A gente sabe que o processo de avaliação psicológica ela é distinto da testagem psicológica, e o processo de avaliação psicológica se dá em vários âmbitos. Âmbito de clínica, âmbito da escola, tem vários âmbitos, mas aqui a gente está pensando na avaliação psicológica de testes, técnicas de exame psicológico, do conceito da clínica. E a função dessas técnicas é a compreensão do funcionamento psíquico do sujeito e do seu sofrimento. Então, todas essas técnicas utilizadas, resgatadas das técnicas de exame psicológico, ela fica então a serviço da clínica para entender tanto o funcionamento psíquico do sujeito, ou seja, as forças que estruturam a personalidade do sujeito, tanto também seu sofrimento, pensando também nos seus origens e, ao mesmo tempo, permitindo uma intervenção eficaz. O entendimento é que, na medida que o sujeito ele produz saber sobre seu sofrimento, sobre sua origem, sobre sua personalidade e, ao mesmo tempo, das suas relações sociais, no mesmo golpe, ele então produz um saber sobre o seu pato, sobre sua condição mental, e aí o ajuda a mover da sua situação patológica. Então ele utiliza tanto os processos de conhecimentos clínicos, ou seja, das técnicas psicológicas, e ao mesmo tempo as orientações éticas da clínica. A gente sabe que a clínica ela tem elementos científicos, que é toda uma teoria, um saber sobre a personalidade, um saber psicopatológico, uma direção de tratamento. Entretanto, ela não é só científica, ela tem um ponto de vista ético, porque ele tem por definição o posicionamento de um sujeito e o posicionamento do terapeuta. Então, o psicodiagnóstico compreensivo tem por definição a considerar essa relação de troca entre o sujeito e entre o terapeuta. O terapeuta, então, parceiro do sujeito nessa produção do saber, por entender que o saber está do lado do sujeito, não do clínico. Então, a história do psicodiagnóstico, a gente sabe que o psicodiagnóstico, Freud foi o primeiro a subverter a postura fisiológica do pensamento médico e da clínica psiquiátrica. Então, a descoberta de Freud, através das escutas histéricas e posteriormente na psicose também, foi a seguinte, que tem ali o saber, todo sintoma, todo sofrimento mental, ele tem uma determinação simbólica do inconsciente. Por um lado, ele tem um certo limite dessa simbolização, que ele entende como um trauma, quer dizer, um acontecimento que o sujeito ele não consegue ordenar, não consegue simbolizar, mas ao mesmo tempo ele produz uma mensagem cifrada do sujeito. E essa mensagem cifrada está velada para o sujeito. Então, no processo de tratamento e ao mesmo tempo no processo diagnóstico, ele consiste então de desvelar esse sentido para o sujeito, na medida que o sujeito ele vai produzindo saber sobre os elementos do inconsciente, sobre sua história subjetiva e sobre o seu posicionamento dele frente aos seus laços sociais, frente ao seu trabalho, frente à sociedade, frente à sua vida amorosa. Então, para Freud, o sentido, então,
há um sentido nos sintomas, há um sentido no sofrimento, e esse sentido é produzido pelo inconsciente, e tal produção, ela tem, então, processos metafóricos com a vida amorosa do sujeito. Então, ele vai falar o seguinte, de que a fantasia é uma produção sintomática que ordena um sentido do sujeito nas suas relações pessoais e na sua forma de se colocar no mundo. Então, essas formas de colocar no mundo, ela tem um sentido e, infelizmente, ela está desvelada do sujeito. E durante o processo diagnóstico, durante a produção clínica, durante as interpretações do analista, das construções do analisante, isso vai produzindo, se vai desvelando esse sentido oculto dos sintomas. Ocorre que, com a influência então do psicodiagnóstico, do saber médico e também da psicometria e do comportamentalismo, instituiu então um modelo nosográfico do psicodiagnóstico e separou então o psicodiagnóstico do tratamento e ao mesmo tempo da atividade diagnóstica. Então, é o psicodiagnóstico dito tradicional que separou essa dimensão do tratamento, ou seja, da investigação, do método de descoberta do sofrimento e ao mesmo tempo da intervenção. Entretanto, isso constitui uma desvantagem porque durante o processo de intervenção entende-se que já institui uma relação terapêutica com o paciente, institui ali elementos que podem ser interpretados do paciente e o paciente ele já pode ele já pode apropriar desse saber, ele já pode produzir saber, e no que ele produz saber, necessariamente ele trata do sintoma. Então o paciente ele não precisa chegar ali ao final do processo diagnóstico para criar um saber sobre si. E aí a desvantagem do processo psicodiagnóstico tradicional, ou dito objetivo, é isso, porque eles passam por um processo padronizado, no qual o saber está do lado do terapeuta, e ao mesmo tempo você tem que esperar muito tempo para se dar um retorno sobre o sofrimento psíquico do sujeito, e isso constitui uma desvantagem muito grande, pois o paciente ele já demanda ali na sua intervenção, no seu processo terapêutico, já uma intervenção no saber do processo. E aí, toda intervenção de psicanálise, todo método psicanalítico, ele está ancorado na transferência e na contratransferência. Quando a gente fala de transferência, a gente está falando de... Freud coloca o conceito de transferência como um processo de amor, ou seja, é a relação afetiva, investimento afetivo das pessoas em objetos da vida. E esse posicionamento frente aos objetos, esses afetos, ele aponta também um sentido, um certo padrão de comportamento, um certo padrão subjetivo em todas as relações. Logo, a transferência presente ali na relação terapêutica, ele vai apontar uma verdade sobre o paciente que aparece também nas interpretações. E aí o processo de intervenção do psicodiagnóstico compreensivo, ele vê isso, sobre elementos latentes, quer dizer, não ditos ali, ocultos do paciente, que podem ser interpretados, né, e que se podem dar como devolutiva para o paciente, ou seja, todo sintoma ele é produzido nas relações sociais do paciente, nas relações amorosas que o paciente traz, e o analista, por cumprir um objeto também desses afetos, né, o paciente também vai produzir esses conflitos, vai produzir esse sentido, esse posicionamento que está no mundo, e o analista ele vai poder ler esse posicionamento. Né? Então, nessa leitura dos posicionamentos, institui já uma devolutiva no processo psicodiagnóstico, porque institui um certo funcionamento psíquico, institui também um certo saber ali sobre o paciente ele pode ali criar com o analista um saber sobre a sua condição psíquica, sobre sua saúde mental e também sobre o seu sofrimento. Isso se torna, então, um produtor fundamental. Então, nesse processo, o terapeuta ou o clínico, ele é um parceiro do analista, porque ele se coloca a serviço da transferência, ele se coloca
como objeto da transferência, e ele pode construir de forma dialética, de forma com o paciente, um certo saber da produção. Isso significa que o paciente ele não fica objeto da terapia, ele não fica objeto de um saber sobre o terceiro, ele é sempre convocado a produzir sentido frente a todo o processo diagnóstico, desde ali da demanda, desde ali as escutas clínicas até suas intervenções. Isso é de fundamental importância, porque o paciente ele pode engajar de forma mais fácil no processo, porque ele é participante do processo, né? E o analista ele vai convocar esse paciente, ele vai responsabilizar esse paciente a poder criar sentido. Então, todas as intervenções são utilizadas em todo o processo clínico da análise, desde a demanda até o evolutivo, porque entende-se que o paciente ele é capaz de produzir sentido sobre o seu sintoma e esse processo de produção de sentido desloca o paciente de objeto dos laços sociais para sujeito da sua vida e dos seus laços sociais. Então, no processo de psicodiagnóstico compreensivo se interpreta tudo. Os ditos do paciente, os não ditos do paciente, a sua história familiar, a sua posição na sua história familiar, a sua posição no trabalho, as suas atitudes no trabalho e na sua relação com o clínico. Então, tudo isso é passível de interpretação, são passíveis de criar, então, sentido. Então, essa relação transferencial ela é fundamental no processo. Quais são as ferramentas utilizadas no processo? Primeiro, a gente tem que entender que todo o processo de psicodiagnóstico compreensivo ele tem um método calcado na transferência e na associação livre. A associação livre ele institui da pessoa criar, então, um certo saber, uma produção de sentido sobre os fenômenos. Então, qualquer coisa que empurra o sujeito a produzir sentidos, e isso é uma associação livre. A associação livre ela não vem só por um convite de fala. Ela vem também por outras técnicas, principalmente na entrevista, onde o clínico ele vai ali construir com o paciente a sua demanda de tratamento, vai tentar esclarecer com o paciente determinados elementos do conflito, as suas origens, quais são os atores desse processo, ou seja, quais são as pessoas que o paciente tem ligação libidinal, sua ligação amorosa, como essas ligações se dão, principalmente na análise de criança, onde você vê que o processo de produção de sintoma infantil está totalmente ancorado na família. Também os testes projetivos, eles têm um dado objetivo na realidade, mas ao mesmo tempo incentiva o sujeito a falar sobre suas produções e a criar sentido suas produções. Então os testes projetivos eles são então um método de associação livre, na medida que o paciente ele cria sentido sobre as suas produções. E os testes também psicométricos. A diferença dos testes, os testes psicométricos, apesar de serem objetivos, eles podem então pensar e podem ser também utilizados no psicodiagnóstico compreensivo. De que forma? Pensando aí com o paciente os resultados do exame, não dando uma posição já dada ao paciente, mas convocando o paciente para que ele seja intérprete desses resultados e participante também desses resultados. Porque os testes psicométricos, ele diz sobre o sujeito, e na medida que o sujeito também põe os sentidos sobre isso, os testes eles se clariam mais, eles ficam mais claros, os resultados ficam mais bem apropriados pelo paciente. O processo do diagnóstico, ele é uma forma também de uma técnica importante, principalmente do psicodiagnóstico infantil, porque a brincadeira, a interpretação da brincadeira, ela facilita porque a criança, às vezes, ela não tem uma fala muito desenvolvida. E durante a brincadeira, a criança ele expõe sentidos sobre a sua vida, acontecimentos sobre sua família, a tentativa, então, de ser produtor de um certo saber. Ora, toda brincadeira é uma produção de verdade sobre a criança. Na medida que a criança produz verdade, que o analista ali produz verdade ali, com a criança nesse processo do brincar, a criança também ela vai se apropriando disso e o analista também vai produzindo saber com a criança sobre o psicodiagnóstico. E a relação do sujeito sobre o processo grupal familiar.
Então a gente entende que todo fenômeno ele eclode em um ambiente social. E esse ambiente social ele é fundamental porque a família são os nossos primeiros objetos de amor. Esses objetos de amor eles estruturam o psiquismo e guardam certa força e determinação sobre o nosso psiquismo. Então, na medida então que o sujeito ele cria então esses protótipos de relação, elas reaparecem em todo o processo grupal. Então, é possível fazer o psicodiagnóstico num grupo, na medida que um grupo é o prolongamento e a repetição de sujeitos de certos padrões transferenciais, isso é fundamental. Então, de que forma se utiliza essas técnicas? Sempre convocando o paciente a criar sentidos e oferecendo interpretações e novas significações ao paciente. Então, na medida que o paciente vai produzindo sentidos e o clínico vai oferecendo interpretações, o processo psicodiagnóstico ele fica mais rico, né? E o sujeito ele já vai saindo desse estado patológico, ou seja, desse estado de passividade em frente ao sofrimento, para ascender um processo de sujeito. E no a posteriori, conforme esse saber vai sendo produzido, investigado, cria-se um saber sobre sintoma para o seu diagnóstico, entretanto, produz também condições para o tratamento. E aí o efeito disso é que o paciente ele não é mais objeto do saber, ele é sujeito do saber. E isso é fundamental para todo o tratamento, né? Porque na medida que o sujeito ele se coloca nessa posição do saber, ele vai implicar mais com o tratamento, ele vai se apropriar do saber do psicodiagnóstico e ele vai apropriar mais da direção do tratamento implicados ali no fim do processo psicodiagnóstico. Então, isso são as etapas do processo de psicodiagnóstico. Espero que seja esclarecido. Um abraço para vocês, até a próxima.